Bom dia a todos vocês, meu nome é Valéria Gregório, nutricionista, e hoje nós vamos falar sobre as bifidobactérias. As bifidobactérias, elas também podem ser chamadas como Bifidobacterium, e elas são um grupo de bactérias que habitam também o intestino humano e elas podem ser ingeridas também na forma de suplemento. As bifidobactérias, elas pertencem ao grupo das bactérias que são consideradas láticas e elas são encontradas em alimentos fermentados como queijos e iogurtes. Elas também são consideradas probióticas, igual o Lactobacillus bulgaricus, igual o Lactobacillus acidófilos. E para que serve a Bifidobacterium? Os probióticos, eles são chamados mais popularmente como bactérias do bem. E eles vivem no intestino, eles melhoram nossa saúde de uma maneira geral e eles facilitam tanto a digestão quanto a absorção dos nutrientes. E o principal papel de todos os probióticos, eles consiste em melhorar o sistema imunológico do intestino e principalmente melhorar o sistema imunológico para que o seu paciente ele não venha a apresentar infecções, resfriados, gripes e principalmente problemas associados à baixa imunidade intestinal. Então, geralmente o organismo ele tem uma quantidade de bactérias normais para a decomposição dos alimentos e para isso eles também fazem um papel de prevenção de bactérias que são maléficas ao organismo para que elas não tomem conta do corpo. Então, as bifidobactérias elas têm um papel de equilibrar a flora. Por quê? Um organismo ele não pode ficar somente com uma flora maléfica. Então, as bifidobactérias, o Lactobacillus acidófilos e o Lactobacillus bulgaricus, eles têm esse papel. Então, elas são tomadas principalmente para crescer e multiplicar nos locais onde ocorreria normalmente no organismo. Então, por isso, os probióticos, eles são considerados substâncias que, quando nós temos o desenvolvimento de uma doença e quando existe a possibilidade que ela apareça, eles vêm para prevenir e para melhorar a imunidade intestinal, principalmente. Então, os tratamentos, por exemplo, com antibiótico. Geralmente, você percebe que quando você começa a utilizar antibiótico, passa 3, 4 dias, você começa a apresentar diarreia. Então, o papel do antibiótico, ele consiste em destruir bactérias que são prejudiciais e que são causadoras de doenças. Só que quando você tem um antibiótico, o antibiótico ele não tem essa capacidade de você é maléfica, você é benéfica, eu vou matar só as maléficas, não. Nesse interim, ele elimina tanto as bactérias maléficas quanto as bactérias normais do nosso organismo, que são encontradas tanto no trato gastrointestinal quanto no trato urinário. Então, a teoria é que a utilização das bactérias, principalmente as bifidobactérias probióticas, durante o tratamento com antibiótico, ela vai tanto prevenir quanto minimizar a morte das bactérias que são benéficas no organismo. E por isso, a gente vai também diminuir a quantidade de bactérias maléficas no nosso organismo. Então, por isso, da importância da utilização dos lactobacilos e principalmente das bifidobactérias também na prevenção de doenças oportunistas que possam vir a diminuir a imunidade na barreira intestinal. Então, as bifidobactérias, elas também são geralmente utilizadas para o tratamento tanto da diarreia como da prisão de ventre. E ela também tem tido muito benefício em relação ao tratamento de desordens a nível intestinal, que são conhecidas como síndrome do intestino irritável. E ela tem sido utilizada também para prevenção de resfriados, gripes e uma série de outras condições. Só que a gente só tem que lembrar, igual eu fiz no vídeo anterior, que não existem ainda evidências científicas que embasam que o uso desses medicamentos são curativos. Eles têm tido mais um papel preventivo do que um papel curativo. Isso é muito importante a gente falar para vocês, porque quando o paciente começa a utilizar lactobacilos, bactérias do bem, ele acha que é imediato. Ele acha que o efeito assim, eu vou tomar o sachê agora
e eu já vou ter imediatamente o meu resultado. E ele não funciona assim. Então, é um tratamento que a gente deve fazer com um prazo maior. Você não deve fazer, eu vou usar 3 dias de lactobacilos, eu vou usar 3 dias de bifidobactérias. Você sempre deve fazer o consumo, com o objetivo de sempre melhorar sua flora intestinal, com o objetivo de sempre ter uma quantidade de bactérias benéficas no seu organismo que impeça a atuação das bactérias maléficas. As bifidobactérias, elas têm tido um papel muito importante também na prevenção da prisão de ventre e na melhora da prisão de ventre. Então, o que a bifidobactéria faz? Ela tem sido considerada muito efetiva nesse tratamento. As pesquisas iniciais, elas já mostram que a espécie da bactéria chamada Bifidobacterium breve pode diminuir a prisão de ventre também em crianças. Então, hoje nós temos uma quantidade de crianças muito grande com quadros de constipação crônica. E nós colocamos dieta, colocamos fruta, colocamos fibras. E aí, quando a gente coloca as bifidobactérias e os lactobacilos, as crianças começam a ter melhora. Então, é muito importante a gente associar tanto uma dieta rica em fibra, quanto a associação tanto das lactobacilos quanto das bifidobactérias. Algumas pesquisas também têm apontado que existe um grupo de bifidobactérias que tem a bifidobactéria animalius e a bifidobactéria longum BB536. Ela tem tido um papel também muito importante na redução da prisão de ventre. E ela tem melhorado também a prisão de ventre, a constipação em adultos. Alguns estudos, eles tiveram alguns resultados conflitantes, só que a maior parte dos estudos, ela foi positiva para a associação tanto da bifidobactéria animalis, da sub-SP lactis BB12 e da longo BB536. Elas têm tido resultados positivos em relação à melhora da prisão de ventre ou constipação. No caso da síndrome do intestino irritável, o uso nesse sentido, ele também tem sido considerado muito efetivo. Por quê? A explicação é que o uso de probiótico, ele tem sido considerado muito útil em relação à redução dos sintomas apresentados pela síndrome do intestino irritável. Então, a ingestão da espécie Bifidobacterium infantis 35624 durante 8 semanas, ela foi apontada como útil para diminuir os sintomas da doença. Então, o uso de um produto em particular contendo as espécies da Bifidobacterium, Lactobacillus e Streptococcus, ele parece diminuir também o inchaço que é apresentado pelos pacientes com a síndrome do intestino irritável. Por outro lado, uma combinação entre o Lactobacillus paracasei sub-SP, o paracasei e o Acidophilus LA5 e o Lactis BB12, eles não melhoraram os sintomas da condição do inchaço nos pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, mostrando mais uma vez que a espécie de Bifidobacterium infantis 35624, ela tem sido mais efetiva do que essas outras espécies de bifidobactérios. Então, vocês percebam que cada caso, ele vai demandar um tipo de prescrição em relação às bifidobacterium. Então, nós não podemos generalizar, padronizar, não tem como, porque cada paciente apresenta um sintoma, apresenta alguma síndrome, tem um quadro de constipação. Então, é muito importante que a prescrição, no caso de bifidobactérios, lactobacillus acidophilus e lactobacillus bulgaricus, ela seja completamente individualizada. A bifidobacterium, ela também tem sido muito utilizada no caso de uma complicação que ela pode surgir decorrente da cirurgia de colite ulcerativa. O nome dessa complicação chama Pouchite e acredita-se que tomar a bifidobacterium por via oral, ela pode reduzir essa complicação decorrente da cirurgia da colite ulcerativa. Então, por exemplo, você tem um paciente com colite ulcerativa e aquele paciente está com indicação de realização dessa cirurgia. Então, a prescrição do bifidobacterium,
ele vai ajudar muito no caso da prevenção dessa complicação decorrente da cirurgia. Então, por exemplo, o paciente com colite ulcerativa que vai fazer a cirurgia ou que já está com colite ulcerativa, ele tem uma indicação muito importante em relação ao uso do bifidobactério. No caso de infecções respiratórias, pelas vias respiratórias, algumas pesquisas elas indicaram que algumas espécies de bifidobactério elas podem ajudar a prevenir as infecções nas vias respiratórias, principalmente o resfriado. Então, alguns estudos eles já indicaram que tomar a bifidobactério bifidum, ela diminuiu o número de estudantes universitários que pegou gripe e resfriado. Então, a bifidobacterium longum SB/SP infantis, ela não funcionou para esse público. Por isso que eu tô te falando que a prescrição é tão individualizada. Outras pesquisas, elas mostraram que a combinação do Lactobacillus acidófilos e da bifidobactéria com leite, ela também ajudou a prevenir gripes e resfriados. Em crianças que frequentavam creches, porque a maior recorrência de mães que têm filhos em creche, ela está associada a gripes e resfriados nesse público. Então, é muito importante que as crianças que estejam com recorrência em relação a gripes e resfriados, que elas façam utilização desses produtos. Houve outro estudo também que sugeriu que um produto com o Lactobacillus acidófilos e o Bifidobacterium bifidum, ele reduziu também os riscos em resfriados em crianças que estavam em idade escolar. Então, vocês conseguem perceber que a bifidobactéria, ela tem atuação desde o público infantil até o público adulto. E se a gente utiliza as bactérias de maneira correta, nós vamos observar que a nossa imunidade intestinal, a nossa imunidade, ela vai aumentar. E nós vamos ter uma redução da incidência de infecções oportunistas e infecções de repetição que nós encontrávamos apresentando. Então, isso é muito importante. Nós temos também, no caso da diarreia, a Bifidobacterium bifidum, ela aparenta a ajudar muito a prevenção de diarreia rotoviral em crianças pequenas, quando utilizada com o Streptococcus thermophilus e o Bifidobacterium animalis sub-SP lactis bb12. A bifidobactéria, ela também aparenta ser muito útil na prevenção da diarreia do viajante, quando ela é combinada com o Lactobacillus acidófilos, o Lactobacillus bulgaricus e o Streptococcus thermophilus. Verifiquem que é muito comum chegar no consultório relato de pacientes que teve algum problema de virose. Muita gente fala assim, o que você teve? Eu tive virose. Mas assim, essas viroses, elas vêm associadas de uma diarreia muito forte e elas podem vir associadas com episódios de vômitos e episódios de febre. Então, no caso dessas viroses, é muito importante que o paciente, se ele tiver recorrência dessas viroses, que ele comece a fazer uso dessas bifidobactérias, até para aumentar a imunidade intestinal. É importante lembrar que no caso da Bifidobacterium longo, ocorreu uma diminuição da frequência das fezes e do desconforto estomacal em pessoas que estavam tomando antibióticos à base de eritromicina. E um estudo amplo mostrou também que a combinação da Bifidobacteria bifidum, da Bifidobacteria lactis, da Lactobacillus acidófilos, ele não reduziu a diarreia em pessoas que foram infectadas pelo Clostridium. O Clostridium é uma bactéria que é muito comum em alimentos embutidos que você faz a ingesta e eles não estavam com o prazo de validade adequado, e alimentos à base de palmito. Então, é muito comum as pessoas serem infectadas por essa bactéria e ele causa muito transtorno do ponto de vista de diarreia, vômito, febre, mal-estar. E é importante a gente observar que no caso desse Clostridium, tanto o Lactobacillus acidófilos como o Bifidobacterium, ele não teve uma resposta positiva. Então, é importante a gente falar também para vocês os casos em que a bifidobactéria ela não foi tão efetiva. No caso da mortalidade por bebês prematuros,
alguns estudos que foram feitos em que foi adicionado a bifidobacterium à formulação dos bebês, ela não diminuiu o risco de morte para bebês prematuros. Então ela foi testada, não teve um resultado assim esperado, que era que reduzisse a morte de bebês prematuros, e ela não foi muito utilizada. No caso do desenvolvimento infantil, fórmulas contendo o bifidobacterium longo BL99 probióticos ou o Bacterium longo BB536 e o Paracasei, ele não melhorou o crescimento dos bebês. Então, nesse caso, essas bifidobactérias, elas não são muito utilizadas com o objetivo do desenvolvimento do crescimento de bebês. No caso da colite ulcerativa, algumas pesquisas elas já indicaram que certos produtos com a combinação do bifidobacterium, do lactobacillus e do streptococo, com uma junção do bifidum e do acidófilos, eles auxiliaram no controle dos sintomas e principalmente na prevenção de recorrências da colite ulcerativa. Então, nesse caso, foi muito interessante esse estudo e a bifidobactéria ela teve um papel muito positivo em relação a essa melhora. Em relação à sepse em bebês prematuros, a bifidobactéria ela não diminuiu o risco de sepse nos bebês prematuros e no caso de eczema, que é a pele escamosa com coceira, algumas pesquisas elas mostraram que a bifidobacterium animalis sub-SP lactis BB12 por via oral, ela reduziu a severidade do eczema nas crianças pequenas. Então acredita-se que a combinação da bifidobactéria longo BL99 e a lactobacillus rhamnosus, ela não previne a condição em crianças pequenas com o histórico familiar da doença. E agora, uma excelente notícia para quem está com colesterol elevado. Muitas vezes a nossa recomendação é retirar a gordura saturada, aumentar a prática de atividade física, só que é interessante que a gente pode fazer tudo isso e o paciente não ter o resultado esperado. Então, algumas pesquisas, elas são iniciais, elas já estão sugerindo que fazer o consumo do leite com o Lactobacillus acidófilos 145 e a bifidobactéria longo BB536, ela diminui o colesterol ruim, o LDL. Então, assim, esse dado ele é muito bom. Então, é muito importante também, quando a gente for fazer a dieta para o nosso paciente, nós associarmos com bactérias do bem. É muito importante também que a gente perceba que pacientes que têm o HDL elevado, eles possuem um menor risco de desenvolvimento de doenças cardíacas. E quem tem as taxas reduzidas do colesterol bom, ele tem essa chance aumentada. Então, o que acontece também no caso das bifidobactérias? Ela faz com que o colesterol bom, ele vá pela corrente sanguínea e ele remova o colesterol ruim, que esse é o sonho nosso, de nós nutricionistas, né? Então, é muito importante a gente estar falando isso para vocês em relação às bifidobactérios. Então, não esqueçam que quando você começar uma dieta, que o objetivo seja reduzir o colesterol ruim, que a gente associe também as bifidobactérias. E a alergia ao pólen do cedro japonês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas pesquisas sugerem que tomar a bifidobactéria longo BB536 durante a chamada época do pólen, ela pode diminuir os sintomas no nariz, nos olhos que causam essa condição. Então, existem alguns resultados que são conflitantes e essa espécie de bifidobactéria, em alguns resultados, ela pareceu não reduzir os sintomas na garganta, só que houve uma melhora dos espios associados à alergia. Então, as pesquisas, apesar de serem inconclusivas, elas estão direcionando mais para redução dos espios associados à alergia do que a redução dos sintomas na garganta. E a bifidobactéria, ela tem tido também um papel muito importante em relação à enterocolite necrosante. A enterocolite necrosante, ela é uma infecção no revestimento do intestino que ela é causada por bactérias.
Então, o estudo mostrou que se você tomar a bifidobacterium infantis, juntamente com lactobacillus acidófilos, ele ajudou muito na prevenção da enterocolite necrosante em crianças pequenas que estavam criticamente doentes. Então, por outro lado, a fórmula do Bifidobacterium breve BBG001, que foi dada para bebês prematuros, ela não auxiliou a prevenção da doença. Então, nesse caso, a gente observa que o efeito melhor é em caso de crianças do que no caso de bebês. A bifidobactéria, ela tem tido também um papel na prevenção de infecções após a exposição à radiação. Então, pesquisas preliminares, elas indicam que a espécie resistente aos antibióticos Bifidobacteria longo, ela pode ajudar a melhorar a sobrevivência em curto prazo no tratamento da doença da radiação. Então, em combinação com antibióticos, a bifidobactéria, ela aparenta ajudar a prevenir essas bactérias que são mais perigosas, fazendo com que elas não cresçam e evitando assim com que a gente tenha uma infecção mais grave. Outros casos e condições, já existem evidências em relação ao papel muito assertivo da bifidobactéria em relação às condições que são consideradas como envelhecimento, mastite, que é a dor no peito, possivelmente decorrente de infecção, intolerância à lactose, problemas hepáticos, cachumba, a doença de Lyme, que é uma doença que tem aumentado muito a incidência, que é a doença decorrente do carrapato e que ela dá uma dor no paciente, que ela lembra uma espécie de artrite, e os problemas estomacais, a melhoria dos sintomas intestinais e estomacais da doença celíaca, recém-diagnosticada em crianças. E nós, em relação à bifidobactéria, eu peço para vocês só tomarem um cuidado. Qual? Ela tem sido considerada muito segura para os adultos, né? E tanto para as crianças também, quando ela é ingerida via oral e em quantidades adequadas a cada caso. Lembrando que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem. E antes de começar a utilizar a bifidobactéria, para qualquer fim, é importante você consultar o nutricionista. Por quê? Para a gente ter certeza que ela realmente vai ser eficaz para o seu quadro. Porque senão ela vai fazer mal, você não vai ter o resultado que você espera e principalmente você vai estar gastando dinheiro, né? Então é muito importante que quando a gente vai iniciar um tratamento, que a gente entenda que o que a gente está utilizando é para nossa melhora da nossa condição e não para a gente ter qualquer tipo de efeito colateral, que são os índices experimentados pelos pacientes que o utilizam erroneamente, que são diarreia, inchaço, gases, né? E não existe ainda também informações confiáveis para a gente determinar qual a segurança do uso da bifidobactérias em mulheres que estejam grávidas e principalmente no período de amamentação. Então, no nosso caso, nós não recomendamos o uso. A gente sempre tem que pensar o seguinte, dois períodos que são muito delicados na vida do ser humano. Vocês vão observar que as pesquisas mais difíceis que tem de serem desenvolvidas são em gestantes. Então é por isso que a gente sempre fala para tomar cuidado nesse caso. E é importante também a gente lembrar das pessoas que estão com o sistema imunológico enfraquecido, no caso de HIV, AIDS, ou estão fazendo tratamento oncológico, que é muito importante a consulta ao oncologista e ao infectologista quando vai iniciar esse tipo de tratamento. E existe também uma preocupação, muitos pacientes eles perguntam isso, e se causar um excesso de probióticos no organismo, se crescer demais e a pessoa tiver com o sistema imunológico fraco, não pode acontecer alguma condição rara nesse paciente? Então, assim, não existe pesquisas conclusivas em relação a isso. Por isso que a gente reafirma para vocês a importância de não utilizar em dosagens excessivas. Caso você esteja utilizando qualquer tipo de medicamento, principalmente antibiótico, sempre você deve falar para o seu médico, para o seu nutricionista e não omita informações para o seu médico e para o seu nutricionista. Nós estamos aqui para te ajudar,
mas nós só vamos poder te ajudar se você falar tudo pra gente. Porque aí nós vamos saber o que, que deve tirar, o que, que deve ser incluído e o que, que deve ser melhorado. Então eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e quero poder contribuir muito com a saúde de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.